Milho na linha férrea muda cenário de uma das estradas da cidade. Estação das Artes recebeu a 5ª edição da Jornada do Patrimônio 2024. No quadro Na Ponta do Lápis de hoje, saiba como criar um orçamento pessoal para cuidar das suas contas. Últimas notícias dessa sexta está no ar. Boa noite. Grãos de milho sobre a linha férrea mudaram o cenário da Avenida Tancredo de Almeida Neves, na entrada da cidade. Na manhã dessa sexta, quem chegava a Cubatão se deparou com grãos de milho sobre a linha férrea que corta a cidade. O incidente ocorreu na Avenida Tancredo de Almeida Neves, mas não interrompeu o trânsito na via. Segundo informações apuradas pela nossa reportagem que esteve no local, um possível problema no sistema que controla o funil de abertura inferior para a realização da descarga foi o principal culpado do vazamento dos grãos. Nossa equipe de jornalismo pediu um posicionamento da MRS, responsável pelo trecho do incidente, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos retorno. Na manhã de hoje, a Estação das Artes recebeu a Jornada do Patrimônio 2024, que teve com atividades culturais, música, artesanato e brincadeiras. O evento visa celebrar a valorização e preservação da identidade cultural de São Paulo. Nós estamos aqui na Estação das Artes, em Cubatão, acompanhando a 5ª Jornada do Patrimônio 2024. São 40 cidades que estão participando desse projeto, que consiste em fomentar o patrimônio do nosso país, imaterial e material. Acabamos de ver uma manifestação artística da BMI, Banda Marcial Infantil de Cubatão, e também o Zambelê, um grupo tradicional da nossa cidade. Durante o dia aconteceu diversas manifestações artísticas e isso é para fomentar a cultura e mostrar que o nosso país tem patrimônio que deve ser preservado. O maestro Williams Duarte fala sobre a importância deste evento para a cidade e principalmente para os pequenos músicos da BMI que estão participando e sendo inseridos na cultura do estado e do país. Para nós é uma honra, é um prazer e é uma atividade também de integração cultural para os nossos alunos, de poder, assim, além de aprender a música aqui no nosso projeto, estão iniciando a Banda Marcial Infantil, muitos alunos começaram há pouquíssimo tempo, então eles já vão aprendendo um pouco sobre a cultura da nossa cidade, do nosso estado, esse evento que é um evento estadual, né? E nesse ano ele tem o tema de ferrovias, né? Patrimônio histórico ferroviário, e estar aqui nessa jornada para eles é até como eu posso dizer, é bastante sugestivo porque eles também estão iniciando a jornada cultural deles, a jornada musical. Muitos ali é a primeira vez que se foram colocados na frente do público, então são muitas experiências, muitos sentimentos para as nossas crianças que começam a se desenvolver como pessoa humana e sendo inseridos na história cultural aí da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Juliana Clabundi, regente de um grupo tradicional da cidade que fomenta o maracatu, fala com emoção sobre a importância de participar e se apresentar em um evento dessa magnitude. Para a gente é muito importante, principalmente, estar em Cubatão falando de patrimônio, né? A nossa vida, a nossa caminhada. Quem lidera o movimento, a gente acaba vivendo para isso, né? A minha filha nasceu dançando, a neta já toca, né? A gente dedica a nossa vida para isso. Então, ver esse movimento e retornar, e estar sempre, né, em contato com da onde viemos, é fantástico. A potência, né, de encontrar histórias que às vezes perdidas, né, ficam na nostalgia. E quando a gente junta, a gente faz acontecer, né? É algo muito importante. A secretária de Cultura, Marília Marton, fala sobre o tema da Jornada do Patrimônio 2024, que é Recuperando a Memória das Ferrovias de São Paulo.
Então, isso faz parte da nossa identidade cultural. E valorizar a ferrovia, valorizar esse trajeto da ferrovia, é valorizar a nossa própria história. Então, quando a gente está hoje em 41 cidades, e, gente, não é metade, porque a estrada de ferro do estado de São Paulo, ela é imensa. Ela é a maior malha de ferro que tem no Brasil. Então, assim, a gente vai contar esse ano de 40 cidades, o ano que vem mais 40 cidades, e algumas cidades ainda vão ficar de fora. Mas a gente espera, durante todo o governo do governador Tarcísio, ocupar todos esses espaços, até porque esse é o mote do governo. Não à toa a gente vê um investimento do governador, né, no trem intercidades, indo para vários lugares e a gente recuperando toda essa malha. Então, entre contar a nossa história, preservar a nossa história e essa história contemporânea que chega. Então, é sobre isso que a cultura hoje está aqui presente para contar. Então, hoje, ter os jovens participando desse evento, conhecendo essa história, entendendo sobre o que é a importância de preservar. E não é só preservar o patrimônio, é preservar a nossa própria identidade, preservar a nossa própria história. A Jornada do Patrimônio, ela veio, ela vai ficar. Inclusive, a gente está aí programando para, no final da Jornada do Patrimônio, criar o sistema estadual de patrimônio histórico, em que a gente vai mapear os patrimônios históricos do estado de São Paulo. A gente tem trincheiras da Revolução 32 que estão em degradação. A gente não pode deixar essa história morrer, essa é a nossa história. Então, tudo isso a gente vai retomando com, obviamente, na velocidade que a gente consegue, até porque a Secretaria da Cultura gostaria, mas não tem o tamanho de abraçar tudo ao mesmo tempo. Mas é uma história que a gente conta junto, e nesses aspectos, as cidades são importantes. Micro e pequenas empresas geram 6 de cada 10 empregos em junho. Os dados são do Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 57,5% dos empregos com carteira assinada em junho. Isso equivale a mais de 115 mil empregos para o período. Esse número representa 6 em cada 10 oportunidades de trabalho entre os mais de 200 mil postos que foram criados. Os setores que mais contribuíram para esse saldo positivo em geração de emprego foi a área do comércio e da construção civil. O apresentador Silvio Santos voltou a ser internado em São Paulo. Segundo a nota emitida pelo SBT, o apresentador de 93 anos está bem e que retornou ao hospital para realizar exames de imagem que só conseguem ser realizados na unidade. A doação de medula óssea é um gesto de amor que pode salvar vidas. Se você tem entre 18 e 35 anos, pode ser um doador. Se você tem idade entre 18 e 35 anos, você pode ser um doador de medula óssea. O procedimento é bem simples. É colhida uma amostra de sangue que é enviada ao INCA, o órgão que controla o banco de medula óssea. A amostra fica guardada esperando a compatibilidade de um receptor. Essa amostra de sangue é colhida no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos. Para se tornar um doador de medula é fácil. É só vir aqui no Hospital Guilherme Álvaro, tá? Na rua Oswaldo Cruz, dentro do banco de sangue mesmo do hospital, que fica no prédio do Hemonúcleo. Manifesta essa vontade aqui na recepção. Não precisa necessariamente fazer doação de sangue, mas pode se cadastrar. Depois de feito o cadastro, que é simples, só com alguns dados pessoais simples de idade, CPF, RG, elas coletam um tubo de sangue pequeno, igual um tubo de sangue de hemograma comum, que é o exame que a gente faz normalmente. E esse tubinho de sangue fica guardado, em média 5 ml só que é colhido. Fica guardado na geladeira e é mandado para o INCA, que é o serviço nacional que registra esse banco, que controla o banco de medula óssea. Isso vai ficar disponível para depois achar um doador compatível. A idade geralmente para se cadastrar inicialmente é de 18 a 35 anos. Assim que o doador é encontrado, começa o processo de preparação para que o paciente receba a medula. O transporte é feito com todo cuidado, como conta a doutora Elaine Mancilha. A medula é como se fosse uma bolsa de sangue, tá? Só que é uma bolsa de sangue com uma célula um pouco diferente, a célula tronco, não é um sangue tão diluído como a gente vê normalmente nas doações. Tem uma maleta especial, controle de temperatura, gelo seco, tudo isso para o transporte. E aí vem essa medula já com tudo carimbado, tudo com os códigos para a gente não saber quem é esse doador. Eu só sei de onde é o doador, mas eu não sei quem é, não sei o nome, só sei o sexo e a idade. A hematologista explica que o transplante é como uma transfusão de sangue e que o receptor é preparado para receber a medula. A doutora também fala que depois deste procedimento, o paciente passa a ter a tipagem sanguínea do doador. O transplante em si é como se fosse
uma transfusão de sangue. Tá? É simples assim. E a transfusão de sangue não é na medula óssea, é feito por um catéter. E a medula óssea acha o local dela. Ela vai sozinha para a medula, na corrente sanguínea. A célula-tronco, ela tem esse poder, digamos assim, de achar o caminho dela, tá certo? Mas é claro que o receptor, quando ele vai fazer o transplante, antes dele receber essas células, antes de receber essa transfusão de célula-tronco, ele é preparado. E aí, nessa preparação, ele recebe quimioterapia, às vezes radioterapia, para como se estivesse abrindo um espaço para a medula nova. Então é feito toda uma quimioterapia para retirar esse restante de doença e abrir espaço para a nova medula. E aí uma vez essa medula começa a entrar e a agir, ela faz o que a gente chama de pega, então ela se acopla, digamos assim, à medula óssea do receptor e vai produzindo um sangue nesse receptor. E esse sangue que ela vai produzir é um sangue igual ao do doador. Se o doador era um tipo O e o receptor era o tipo A, o sangue que vai crescer é o sangue do doador. A gente acaba mudando a tipagem sanguínea. O transplante muitas vezes é o último recurso que o paciente tem para se curar. Por isso, ser um doador é muito importante. Você pode salvar uma vida. A maioria dos pacientes que vão para o transplante são pacientes que já fizeram, já esgotaram a maioria das linhas de quimioterapia. Então, o transplante de medula óssea, às vezes, é a última opção daquela pessoa. Então, quanto mais pessoas doarem, maior a diversidade genética que se tem no banco. E aí é mais fácil de se achar um doador. E a gente tem um problema muito importante aqui no Brasil do banco de medula. Os pacientes esquecem de atualizar o telefone. Quando a gente pede o transplante, pede que o doador venha, a gente não consegue ter acesso a esse doador, porque ele mudou o telefone, ele mudou o e-mail. Então, mesmo as pessoas que já são registradas, tá, entrar no site do INCA, na verdade, que é o Instituto Nacional de Câncer, e quando elas entram lá no INCA, elas podem atualizar os dados dela no banco. Tá? Isso também é muito importante, porque tem sido perdido muito dado, muito doador que a gente não consegue entrar em contato por causa da não atualização do endereço e do telefone. Vamos conferir juntos como fica o tempo para o final de semana na nossa previsão do tempo. O sábado amanhece com sol entre nuvens que desaparecem no decorrer do dia. Não há previsão de chuva. As temperaturas sobem variando entre 18 e 25 graus. Os ventos são leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 82%. O domingo amanhece ensolarado com surgimento de nuvens durante a tarde. Os termômetros sobem com mínima marcando 19 e máxima 28 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 56% e 81%. Sexta é o dia que você fica sabendo das novidades que estão nas telonas. Me perdoe, padre. Fãs do terror, preparem-se. O Exorcismo já está nas telonas, trazendo uma dose extra de suspense e cenas que prometem mexer profundamente com o seu psicológico. Deus está morto. Você não será salvo. Preparar ação! Deus tenha piedade. Coisas terríveis aconteceram durante as filmagens de filmes tipo A Profecia ou O Exorcista. E o cara que o seu pai substituiu é tudo amaldiçoado. A trama gira em torno de um ator problemático, com um passado turbulento envolvendo drogas, mas que agora está determinado a seguir um caminho de sobriedade. Ele não merece ser salvo, e você sabe disso. Eu sei que está com medo. Durante as gravações de seu novo filme de terror, ele começa a apresentar um comportamento perturbador, levantando suspeitas sobre sua sanidade. Como eu vim parar aqui? Então você tá apagando de novo? O que é dessa vez? É algo diferente. Ao investigar o que pode estar acontecendo, sua filha se encontra no limiar entre a realidade e o sobrenatural, percebendo que os problemas que atormentam seu pai podem ser mais aterrorizantes do que aparentam. Pensei que pudesse acontecer de novo. Ele não pode ser salvo.
Eu também estou. O Exorcismo é um dos mesmos produtores dos filmes da série de sucesso Ele Pânico. protegerá seus filhos. Quando acontecer, corra. E agora chegou a hora do esporte aqui no Últimas Notícias. E com ele, Lucas Sena, passando o panorama das Olimpíadas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Jones. Uma ótima noite a você, amigo de casa que está nos acompanhando. E hoje, ufa, um dia olímpico e dourado ainda mais, Jones. Sério? Dourado mesmo? Douradíssimo. Tivemos ouro, finalmente o primeiro ouro em Paris 2024 de uma conterrânea aqui da região, Bia Souza de Itariri, mas que faz os seus treinamentos em Peruíbe. Deixa eu fazer uma correção. Fala, Jones. Conterrânea, sim, do Vale do Ribeira, mas minha conterrânea porque eu sou da cidade que de Itariri. Orgulho, é orgulho não só para quem é de Itariri, mas para todos nós da Baixada Santista e do Brasil, conseguiu o ouro. Vou pegar minha colinha aqui porque o nome é difícil. Ela superou a israelense Haas Hershikon, número 2 do ranking, por o azar. E no fim da luta ela caiu de joelhos, falou que era campeã. Teve uma cena emocionante que ela ligou para a mãe, falando que era para a avó, que a avó dela faleceu mês passado. Então, assim, muita emoção, muita alegria, muita felicidade. Nós acompanhamos aqui, né? Ela no primeiro lugar do pódio, toda emocionada, tocando o hino, que arrepia, né, quando a gente vê no pódio. Então, assim, e ela, aos 26 anos, estreou nas Olimpíadas e ela bateu um recorde nacional. Foi a primeira estreante que ganha uma medalha em Olimpíadas e já foi logo uma medalha dourada. Então, assim, só felicidade no dia de hoje. Finalmente, a primeira medalha de ouro veio para o Brasil. É interessante que são cidadezinhas pequenas, né? Itariri é uma cidade pequena, né? E aí se ouve falar nessa proporção, então é de emocionar mesmo. Não, tem a dúvida. A gente vê que o esporte vai ganhando nuances, né? Lugares assim que a gente não imagina, né? Isso aí. Lucas, e o tênis de mesa? O tênis de mesa, hoje o Hugo Calderano, infelizmente, acabou perdendo para o sueco por 4-2. Ele que se ganhasse ia para a final, acabou perdendo, mas vai disputar o bronze no próximo domingo, dia 4. Ainda vai definir o horário, mas ele conseguiu já superar, né, a melhor marca de um brasileiro na categoria do tênis de mesa. O Hugo Calderano conseguiu chegar nas semifinais, né, digamos assim, mas infelizmente perdeu. Ele conseguiu o que dói, né? Qual o problema? No primeiro set, né, do tênis de mesa, o Hugo Calderano ele conseguiu abrir uma vantagem larga, ficou 10-4. Aí o sueco pegou, baixou o giraia, foi logo 12-10. Abriu 2 sets, o Hugo Calderano conseguiu diminuir, ficou 2-2, mas aí no último set, o set de desempate, o sueco, que superou o melhor do mundo na modalidade, acabou superando o nosso brasileiro. Mas é uma vitória porque o brasileiro ainda pode conseguir a medalha de bronze. Mas está na história porque já é o melhor brasileiro na categoria. E foi uma partida emocionante. Não, sim, o tênis é interessante, né? A gente acompanhou. O tênis, qualquer detalhezinho mínimo, bate na rede, bate na casquinha, né? Que é aquela aqui da mesa. Então, assim, os detalhes definem no tênis de mesa, né? Então, um jogo de muita capacidade física, técnica e mental também. Habilidade. Lucas, nós temos falado do vôlei de praia, né? E o vôlei de quadra? Tem. No vôlei de quadra masculino, não teve dificuldades para passar o Egito, ganhou de 3-0. Vou pegar aqui as parciais, 25-11, 25-13 e 25-16. Então, um passeio do Brasil masculino hoje. E ontem também as meninas também passaram. Então o vôlei masculino está com tudo. E o basquetebol? O basquete, que muitos ficaram com uma certa dúvida, né? Hoje foi assim, avassalador, né? Ganhou de 102-84 da equipe japonesa. E o cestinha foi o Bruno Caboclo. Ele fez 33 pontos e um destaque que o Bruno acertou todas as cestas de 3 pontos. Ou seja, às vezes a gente brinca aqui de tentar acertar o lixo, bate no aro, né, e cai no chão. Ele acertou simplesmente todas as cestas de 3, que são as cestas, né, de maior distância e as mais difíceis no basquete, Jones. Esse daí não merece uma música, né? Merece uma coletânea inteira. Merece uma coletânea inteira. Só para... Jones, você é muito bom. Só para falar que o Brasil está o terceiro no grupo B, já está classificado para a próxima fase e a definição dos adversários sai amanhã. Legal, Lucas. Muito obrigado pela sua contribuição aqui, nos informando sobre as Olimpíadas. Mas tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa. Ainda tem mais Olimpíadas. Calma, respira, Jones. Temos o salto em altura com a Valdilé Martins. Ela conseguiu superar o recorde brasileiro que era desde 1989. Ela que era de 1,92 m, ela saltou 1,95 m, passou para a fase final, porém teve um problema. Assim que ela fez o seu salto, ela sentiu o tornozelo, então
ainda é dúvida. Passou por uma avaliação de exames hoje, amanhã ela vai fazer testes. Se ela estiver apta, né, fisicamente para poder disputar as finais, ela chegará no domingo, que vai ser a disputa às 2h55 da tarde. Lucas, é bom a gente tomar muito cuidado, né, nas informações para a gente não cair nesses fakes que estão tendo aí, né? Nós vimos algumas coisas em relação à luta de boxe aí. Assim, tem coisas boas acontecendo no boxe. Assim, não, né? A questão que foi da Argelina com a italiana, né, é uma questão muito complicada, envolve o Comitê Olímpico Internacional, que ainda não se pronunciou sobre. Enfim, é uma discussão que a gente vai acompanhar, assim que tiver algo definido, a gente traz aqui para você e para o nosso amigo de casa. Mas teve a Jussiele Cerqueira, a nossa brasileira, ganhou de 4-1 da estadunidense Alissa Mendoza, e ela passou para a próxima fase do peso pena nas quartas de final. Ela vai enfrentar a turca Esra Yildiz, nomezinho difícil. É legal que a gente vai conhecendo vários países, então a brasileira vai enfrentar a turca também no domingo, o horário também vai ser definido. E aí o nosso jogo, o nosso vôlei de praia? O vôlei de praia hoje teve um jogo emocionante. É legal que nas Olimpíadas sempre tem jogos emocionantes, né? Tanto no Brasil como de outras nacionalidades. O Brasil, as brasileiras Carol Soberg e a Bárbara Seixas, elas enfrentaram as holandesas Stan e Schom. Nome bonito, nome forte. E elas ganharam de virada, 2-1. Vou pegar aqui minha colinha porque tem que pegar as parciais. As holandesas começaram ganhando com a parcial 21-16. As brasileiras fizeram 21-17 e no set de desempate foi 19-17. Um set onde as brasileiras tiveram tie-break, né? Fizeram 14-11. As holandesas conseguiram ficar 17-16, mas as brasileiras conseguiram fazer o 19-17 e assim passaram para a próxima fase. Levando em consideração, então, nós brasileiros estamos indo muito bem. Sim, estamos bem no vôlei, estamos bem no basquete, temos o surf, né, que o Medina ele enfrentou o Chumbinho, infelizmente um confronto brasileiro nas semifinais, mas o Medina passou, né, ia ter um brasileiro, o Medina passou, e ele vai enfrentar o dinamarquês, que ele já deu até uma provocada no dinamarquês Jack Robinson, que ele chegou e postou uma foto parecida com a do Medina, aquela foto que ficou famosa. Ele tirou um sarro com o Medina, então já estão se bicando antes mesmo das eliminatórias. Mas o bom é isso. Obrigado, Lucas. Jones, antes que eu me esqueça, a gente tem Santos hoje, viu? Tem o Santos. Temos o Santos. Então, o Washington Luiz, ele vai participar aqui com a gente, que ele falou sobre o panorama da Semana do Santos e a preparação para a equipe para o jogo de logo mais às 9h30. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, hoje à noite, às 21h30 na Vila Belmiro, o Santos Futebol Clube recebe o Sport de Recife. O Santos tem 33 pontos na tabela de classificação contra 28 do time de Recife. Por isso, a importância deste jogo para o Santos se manter líder da competição, já que o Sport tem 2 jogos a menos. Ontem à tarde, quinta-feira, o time peixeiro realizou o último treinamento antes do jogo de hoje à noite. Marcelo de Lima Henrique apita o confronto de logo mais. Vamos esperar novidades boas, viu? Obrigado, Lucas. Agora acabou? Agora acabou, porque agora já falou de Santos, já falou de tudo, agora só volto segunda-feira para falar do Santos, trazer os gols e também falar das Olimpíadas. Bom final de semana para você. Obrigado, você também, Jones, para os amigos de casa. Vamos lá, você sabe como cuidar das suas contas? No quadro Na Ponta do Lápis de hoje, vamos falar sobre como fazer o seu orçamento pessoal. Em instantes, o Últimas Notícias está de volta. Voltamos e hoje é sexta-feira, o dia de nós falarmos sobre aquele assunto administrativo, ajudar você a administrar a sua vida financeira com uma linguagem que você entende. E aqui no estúdio, nosso amigo contador Tiago Leônidas. Boa noite, Tiago. Boa noite, Jones. Boa noite à população de Cubatão. É sempre um prazer estar aqui, né? Parece até que toda semana eu falo a mesma coisa, mas é sim um prazer estar auxiliando e ajudando a população aí de Cubatão. Tiago, eu tenho certeza, mesmo você falando tudo isso, o privilégio é nosso de tê-lo aqui, nos auxiliando. Muito obrigado. Em assuntos pertinentes, né, que nos auxiliam no dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre orçamento pessoal. Qual a importância da gente ter o auxílio de um contador para fazer esse orçamento pessoal assim alinhadinho?
Olha, é bastante importante, né, na vida de qualquer pessoa, né? A gente fala sempre da pessoa jurídica, de empresas, mas principalmente na vida das pessoas. Até porque se ela consegue ter o seu orçamento pessoal, ela vai administrar melhor uma empresa. Então, como que um contador ele entra? Lembrando que o contador ele não vai administrar. Nós só vamos fazer o seguinte, olha, você está tendo essa renda mensal ou essa renda dependendo dali do prazo que você ganha, só que os seus gastos estão sendo em tanto. Então, uma parte do seu gasto vai para isso, outra parte do seu gasto vai para aquilo. Então, nós podemos orientar e auxiliar e mostrar aonde está entrando o dinheiro e principalmente aonde está saindo e verificar ali aonde tem o que a gente chama de ralo, né? Que é aquele dinheiro que vai para algo que não retorna. Tá. Tiago, para a gente tirar uma cultura errada que as pessoas pensam, um contador, uma contabilidade não é um banco, né, que guarda o seu dinheiro ali e a pessoa vai administrar, a empresa vai administrar o dinheiro. Não é isso, né? Não é nem um pouco. Na verdade, a gente sempre faz essa piada, né, no tempo de faculdade, que a gente fala, o contador tem aquela visão, né, dos filmes de gangster, que ele fica na maquininha contando dinheiro. Gente, o contador ele não faz isso. A gente só mostra para a pessoa e para a empresa aonde está entrando o dinheiro e aonde esse dinheiro está indo e também ali cobrando os tributos que a Receita, o Estado e o município cobra de imposto do cidadão e da empresa. Tiago, então nos passe aqui agora como que eu faço para ter o seu auxílio, né? O auxílio de um contador, o auxílio de uma contabilidade, para a gente ter um orçamento pessoal bem estruturado. Quais são? Olha, em primeiro lugar, o orçamento pessoal da pessoa parte do princípio de que quanto eu realmente ganho, né? Lembrando que, um exemplo, a pessoa ganha um salário mínimo, o salário está 1.412. Só que ela não ganha em dinheiro líquido 1.412. Primeiramente porque tem um desconto ali de 7,5% de INSS. Então você já sabe que não é 1.412. Então, parece uma dica boba, mas se você fizer o seu cálculo em 1.412, não vai fechar na tua conta, porque você não recebe esse valor. E também você já sabe que tem 7,5% desse valor investido não, né? Ele é colocado como o teu INSS. Então, já partimos desse princípio. Quando a gente recebe, e aí a gente vai fazer as nossas contas, né? O que eu preciso pagar? E, em primeiro lugar, colocar as prioridades. O que é melhor, aliás, não é o que é o melhor. Qual é o principal gasto que eu tenho que pagar? Aluguel, água, luz, alimento. Então, daí a gente parte desse princípio e o que a gente faz é o seguinte, a gente vai categorizando, né? A coisa mais importante, depois a segunda mais importante, a terceira mais importante, até chegar naquilo que vamos dizer assim, dispensável. Então existe um passo a passo para a gente manter o orçamento pessoal bem eficiente? Sim, existe um passo a passo. Dentro dessa categorização que eu falei, existe também algo que se chama despesas fixas e despesas variáveis. Um exemplo disso, o teu aluguel, ele é uma despesa fixa, porque todo mês você paga aquele X de aluguel. Agora, água e luz, ele é variável, por quê? Não é todo mês que você paga sempre o mesmo valor, tem uma diferença, às vezes de centavos, às vezes de alguns reais, mas é sempre variável. Então, baseado nisso, a gente consegue já prever ali o quanto eu preciso ter em mãos para poder quitar pelo menos essas contas básicas do dia a dia. Olha que interessante, a gente entendendo, partindo por esse pressuposto, se a gente for pensar no autodidata, acho que a gente dá murro em ponta de faca, porque às vezes a gente faz errado, né, Tiago? Sim, exatamente. E a gente faz as contas, né? Olha, eu tenho X, então eu vou gastar Y, porque vai me sobrar W. E às vezes não é assim. Então, como o nome do quadro diz, né? Literalmente, precisamos colocar as coisas na ponta do lápis e saber ali a variação mensal. E como eu posso definir as minhas metas assim para esse orçamento? Vamos lá. Dentro disso, que é importantíssimo, aliás, é você sempre fazer uma reserva de emergência para você. Por quê? Como nós falamos no início, sempre surgem imprevistos. Em segundo lugar, aquelas despesas básicas que você precisa, o que você precisa que a gente fala para viver, né? Em terceiro lugar, o quanto eu posso economizar para me sobrar algo no final do meu mês. E com isso, vamos lá, cada um tem uma meta. Quer comprar um carro, uma moto, uma casa.
E com isso você saber qual é o valor desse produto que você quer, uma casa, um carro, ou uma moto, ou outras coisas também, e em quanto tempo você vai precisar guardar um dinheiro para você adquirir aquilo que você tanto deseja e tanto sonha. Tiago, nem todo mundo consegue ter um contador a tiracolo, né? Tipo assim, precisando, vou ali na minha bolsinha, ou contador. Não tem como, não há possibilidade. Porém, eu não sei se existe, ou se você pode nos indicar. Existem algumas ferramentas que a gente pode estar acompanhando os nossos gastos ali? Tem sim, tem sim. Aplicativos? Sim, tem aplicativos, tem planilhas que você pode baixar na internet. Então ali você vai escolher, ali tem vários modelos, vários tipos e também para várias necessidades. Você ali escolhe o que é melhor para você e, gente, disciplina. Todo mês seguir à risca ali e colocar tudo na ponta do lápis, no papel e para não se perder, porque quando você se perde é aí que complica a coisa. Tiago, você ensinou algo para a gente, para os nossos telespectadores, certa vez, não foi nem aqui dentro do estúdio. Foi uma matéria que nós fizemos, uma externa, onde você deu uma dica de como a dona de casa ou alguém que cuida dos mantimentos, de fazer a compra de casa, da despesa de casa, tu deu uma dica. Como que era essa dica? A dica era o seguinte, quando você for fazer compra, né, a compra do mês do mercado, aliás, também já é um detalhe aqui, você não fazer a compra semanalmente, sim mensal dos teus gastos, né? Porque já economiza. Mas quando você for, você nunca vá com fome, né? Sempre almoce antes, jante. Pode parecer uma coisa que não tem nada a ver, mas quando você tem fome, é aí que você gasta ali. Aí é aquele salgadinho, é aquela bolachinha, é aquele suquinho, e quando vê, faz uma diferença enorme na tua compra. Nossa, interessantíssimo isso, interessantíssimo. Agora, outra coisa. Existe uma forma da gente poupar, tipo, reduzir os gastos, assim, porque de economizar, dicas de especialista agora. Existe alguma forma assim mais fácil para a gente economizar? Sim, existe. Aliás, existem várias. Né? Mas Tiago, eu vou falar para você sobre os gastos de comida. Eu falo que é o que eu mais gasto. Eu sou testemunha disso. Mas vamos lá. Para você que sai todo fim de semana, trocar ali, porque você hoje em dia, qualquer lugar que você vai, né, com os preços que estão, você acaba gastando um pouquinho a mais ali. Ou tentar trocar o teu, que a gente chama de happy hour, né, aproveitar que nós estamos na sexta-feira, trocar o teu happy hour, que você vai para algum lugar e você vai a comer alguma coisa, tenta trocar por algo mais caseiro, né, uma pipoca, um cineminha, dentro de casa, né, um aplicativo ali de filme para assistir um filme que você gosta, aí você já começa a economizar. Ou então vai sair, tenta reduzir ao máximo o teu gasto, ou então sair menos vezes na semana e você já vai começar a ver a diferença no teu orçamento mensal. Olha, eu tinha uma amiga, ela já não está mais entre nós, e ela falava assim, eu só saio de casa com essa quantidade de dinheiro, naquela época não havia o Pix, essa quantidade de dinheiro, eu só gasto isso aqui. Eficiente para ela, né? Para nós, eu acho que sim. Isso. E nós estamos numa época, né, do Pix, do débito, então é descontrolar. Porque na época do dinheiro a gente tinha aquela nota, então acabou aquela nota, acabou o nosso gasto. Hoje em dia, se a gente não ficar ali, ter a disciplina, a gente vai embora, acaba gastando demais. Tiago, obrigado pela sua contribuição aqui, nos ajudou demais, viu? Eu que agradeço estar mais uma vez aqui. Quero desejar a você disciplina, né, no teu gasto mensal, no teu orçamento pessoal e sucesso para você alcançar o teu sonho, o teu objetivo, seja carro, moto, casa, enfim, aquilo que você deseja, sucesso para você e é sempre um prazer estar aqui. Uma boa noite. Com a ajuda dessa a gente consegue reduzir os custos mantendo os mesmos benefícios. Olha só, e o nosso jornal Últimas Notícias fica por aqui. Lembrando a você que nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18h15, aqui na TV Câmara de Cubatão. Até segunda.